Fala rapaziada, começando mais um vídeo no canal Batendo Roda para falar sobre o GP do Canadá, vencido novamente por Andrea Kimi Antonelli. Quarta vitória consecutiva do piloto italiano da Mercedes, que bota mais pressão ainda em cima do George Russell. Que situação do Russell, hein? Quebrou, abandonou a prova e viu a diferença para Antonelli aumentar. Então é isso, vamos falar um pouco de tudo que aconteceu no Grande Prêmio do Canadá. Bora? Acelera comigo. Bom, rapaziada, se ajeitar aqui, ó, pra vocês verem. Ó, aqui, ó, que bonitinho o cenário, hein? Rapaziada, quase que eu não gravo esse vídeo hoje. Quebrei o terceiro dedo do pé hoje. Acabei escorregando na cozinha. Sabe aquelas quedas absurdamente idiotas? Quase que eu não gravo o vídeo hoje. Vou soltar ele amanhã. Mas decidi gravar, afinal, enquanto a corrida ainda tá quente, né, na cabeça de todo mundo. Bom, rapaziada, vamos falar então sobre o GP do Canadá, vencido pelo Antonelli. Para começar, a gente vai falar sobre a cagada homérica da McLaren, né? Tanto o Lando Norris quanto o Oscar Piastri largaram com os pneus intermediários em pista seca, quando eles perceberam que a pista estava seca, que não ia vir chuva e nada do gênero, eles tiveram que abortar a missão, entraram nos boxes, trocaram para os pneus duros para tentar fazer, então, talvez até a corrida inteira com aqueles pneus, apesar de ser um pouco difícil porque eles pararam logo assim com 2, 3 voltas, depois que largaram e perceberam a burrada que tinham feito. Mas eles tentaram isso, né? Só que aí a corrida já tinha ido pro brejo, já tinha comprometido completamente a corrida dos dois e eles ficaram para trás. Depois acabaram, o Lando Norris acabou até abandonando, né? Teve problema no carro, entrou no pit e acabou, né, abandonando por ali mesmo, depois que viu que não ia ter solução ou problema na sua McLaren. Mas o grande ponto alto da corrida mesmo foi o pega entre os dois pilotos da Mercedes na briga pela ponta, Andrea Kimi Antonelli e George Russell. George Russell, que estava na liderança a maior parte do tempo, né? Já havia tido, né, aquele entreveiro entre os dois na corrida sprint, né, no sábado, né, que o Antonelli ficou bastante irritado no rádio, né, disse que então é assim que a gente vai correr, então por mim tudo bem, e foi para cima, né, na corrida principal hoje, né? Foi para cima, tentou várias vezes ultrapassar o Russell conseguiu dar o troco, retomar a posição, até que lá pelas tantas, o George Russell, em mais uma tentativa ali de defender a sua posição, viu seu carro simplesmente apagar, e aí ele desceu possesso da sua Mercedes, ficou completamente desolado. A geração de imagens, né, da transmissão mostrou o Russell assim, cara, inconformado, ele incrédulo ali, né, com o olhar vazio, o olhar ali para o horizonte, assim, completamente fora de si realmente, porque ele viu seu companheiro de equipe, um jovem, né, no segundo ano de Fórmula 1, segundo ano de categoria, vencer a 4ª corrida seguida em um campeonato que estava desenhado para o Russell desde antes de começar, né, desde as prévias, né, dos testes de pré-temporada, todo mundo apostando na Mercedes e apostando no George Russell, né, como primeiro piloto, né, que ele ia, né, dominar o campeonato. O que a gente vê não é isso, a gente vê a Mercedes dominando, mas a gente vê o Andrea Kimi Antonelli abrindo bastante vantagem e vencendo 4 corridas de 5, né, o Russell só venceu uma. Outro pega bacana, né, foi entre as Ferraris e Red Bull, né. Primeiro, Charles Leclerc e Isaac Hadjar, né? Leclerc teve um final de semana aí bem complicado, ele reclamou bastante do carro, né? Disse que não se acertou com os freios, mas ele, após um safety car virtual, que todo mundo foi parar, né, para fazer a sua troca ali, lá pela praticamente metade da corrida, Hamilton entra, que estava na frente, para primeiro, logo na sequência o Leclerc, né, os dois juntos, e nisso o Leclerc pede a posição para o Hadjar, né, cai para a 5ª colocação e vai à caça, né. Numa das tentativas de ultrapassagem, o Hadjar jogou ele para a grama,
né? Inclusive tomou punição por conta disso, acabou que não perdeu a quinta posição, né? Por conta dos 10 segundos, mas foi bem estranho ali, né? A forma que o Rogério se defendeu, mas logo na sequência o Leclerc já conseguiu passar e assumiu a quarta colocação. E lá na frente o Hamilton estava na caça do Verstappen, né? Verstappen até o momento estava na segunda colocação, depois da quebra do George Russell, ele assumiu a segunda colocação. E o Hamilton estava em terceiro, a caça do Verstappen, né? Reeditando, né, como nos velhos tempos, a briga Verstappen versus Hamilton. E o Lewis conseguiu ultrapassar o Verstappen numa bela manobra ali na curva 1 e assumiu a segunda posição, não perdeu mais o segundo pódio do Hamilton na temporada, né, empatando com o Leclerc, que também tem 2, e agora ele está só a 2 pontos do Charles Leclerc na classificação do Mundial de Pilotos, né? O Leclerc tem 75 e o Hamilton 73. Leclerc tem a terceira colocação no campeonato, Hamilton tem a quarta colocação, né? O próximo GP é o de Mônaco, casa do Charles Leclerc. Vamos ver o que vai acontecer aí nessa disputa interna da escuderia Ferrari, né? Maranello tá quente, né? E a previsão é que já seja deferido, né, o ADO, que pode, né, beneficiar a Ferrari. O ADO, para quem não sabe, vai ser as equipes que tiverem uma certa porcentagem atrás, né, em relação ao motor, a equipe principal, né, a equipe que está à frente, que no caso é a Mercedes, eles vão poder fazer upgrades no motor, e a Ferrari com certeza deve estar, né, com esse gap aí, então provavelmente eles vão conseguir fazer atualizações no motor e talvez, né, diminuir bastante, né, significativamente essa diferença em retas, principalmente para a Mercedes, coisa que em Mônaco especificamente não vai ser tão necessário, afinal Mônaco é um circuito de rua bastante travado, né, todo mundo conhece, não precisa nem ficar aqui enchendo linguiça para falar sobre Mônaco. Então a expectativa é que a Ferrari venha bem forte, principalmente com o Leclerc, que corre em casa e conhece ali com a palma da mão o circuito de Mônaco. Então é isso, rapaziada, videozinho curto, vocês me perdoem, quebrei o dedo do pé hoje, já contei para vocês no início do vídeo, então assim, estou bem cansado, estou com dor, então vocês vão me perdoar por esse vídeo não ter sido assim, como os anteriores, um pouco mais mastigando melhor a corrida mesmo do que aconteceu, né? Tentei dar um panorama ali resumido, geral ali, das principais coisas que aconteceram na corrida, que foi o pega Kimi Antonelli e George Russell e o pega das Ferraris com a Red Bull, né? E aí então o pódio ficou Andrea Kimi Antonelli em primeiro, Lewis Hamilton em segundo, Max Verstappen voltando ao pódio, bela corrida do Max, também bom salientar, bela corrida do Max Verstappen voltando ao pódio na terceira colocação. Então é isso, rapaziada, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ajuda bastante, né? Compartilha com os amigos, e é isso, rapaziada, eu volto em breve, antes ainda do GP de Mônaco, prometo. É isso, rapaziada, forte abraço!